Olá, primeiramente gostaríamos de agradecer a você que tirou aí um tempo do seu tempo, né, para junto conosco aprendermos aqui um pouquinho, conversarmos um pouquinho sobre a linguagem nos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos, né? A nossa conversa hoje é com base, né, no Lévi-Vygotsky. Eu sou uma mulher de cabelos longos, eram castanhos, mas estão mais grisalhos ultimamente. Cabelos longos, um pouco ondulado. Eu estou aqui no quarto da minha casa. No fundo tem uma parede branca, eu uso óculos. Estou aqui conversando com mais duas colegas que também vão se apresentar hoje aqui para vocês. Olá, eu me chamo Sonivan, trabalho com educação inclusiva, né? Atualmente estou trabalhando com atendimento na sala de recursos, com crianças do ensino fundamental, 1º ao 5º ano. Eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelos castanhos, ondulados, pouco ondulados, e uso óculos. Moro na cidade de Filadélfia, no estado da Bahia. Bom dia, eu me chamo Josilena, eu sou professora da rede municipal da cidade de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Pela manhã eu tenho uma turma de educação infantil e à tarde uma turma de 3º ano, na escola do campo, essa turma à tarde. Eu sou uma mulher branca, cabelo liso, comprido, neste momento ele está amarrado no rabo de cavalo. Eu estou na sala da minha casa, ao fundo tem uma estante com alguns quadros, estou usando um blusão com gola alta verde, porque aqui no sul está fazendo 9 graus nesse momento, e vamos falar um pouquinho sobre a inclusão, então. Bom, como a Josilene falou, né, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre a inclusão, na verdade, a partir das ideias de Lévi-Vygotsky, que ele vai trazer para a gente uma reflexão a partir do direito que todos têm, né, para a aprendizagem. Para Vygotsky, né, que é um dos grandes teóricos aí da psicologia, a linguagem ela não serve apenas para nos comunicarmos, né, para essa conversa aqui que a gente tem com o outro, mas a linguagem ela se organiza, né, aqui com base no nosso pensamento, na nossa memória, na nossa atenção, nossas emoções. Né? Aí Vygotsky vai chamar isso de processos psicológicos superiores. A linguagem, ela surge a partir do social e do cultural, como né, Lévi-Vygotsky se apresenta, porque é a partir da socialização que a gente tem com o outro, né, que a gente constrói e a gente formula o nosso pensamento. É por meio da linguagem que a gente aprende aí a refletir, a planejar, argumentar, criar hipóteses e resolver problemas, porque é a partir do que a gente interage com o outro, né, que a gente formula os nossos pensamentos e a gente né, se constrói aí nesse mundo e cria aí a nossa linguagem, né? Que, como ele apresentou, é além da expressão, da fala. Né? E é mais que isso, é através dela que nos tornamos aí sujeitos culturais capazes de compreender o mundo e atuar sobre ele, né? Mas tem um detalhe muito importante, né, que a gente pode refletir sobre isso, é que nem todos aprendem da mesma forma, e nem todos têm acesso à linguagem também da mesma maneira, né? E aí é que entra a educação inclusiva, né? Como a gente vai possibilitar que todos tenham acesso à linguagem, se nem todos têm acesso à linguagem da mesma maneira, né? Então, aí por isso que a gente precisa investir em diferentes formas de mediação, né? Que aí vem o exemplo da Libras, né, para estudantes surdos, a comunicação alternativa, que a gente utiliza muito, eu que sou psicopedagoga também, né, já atuei em clínicas, a gente utiliza muito para ajudar, né, os alunos autistas não verbais, né? Temos também os recursos visuais, materiais adaptados, né? E, acima de tudo, um olhar mais sensível, né, do profissional da educação, né, que está atuando, né, também, para que possa, durante a sua ação, enquanto esse profissional, refletir sobre a sua forma de ação, né, para possibilitar a inclusão de todas as pessoas ao acesso à linguagem. Bom, isso nos leva também a um outro pensamento-chave de Vygotsky, né, que ele vai falar sobre a diferença entre os conceitos espontâneos e os científicos, né? E aí os espontâneos são aqueles conceitos que a gente aprende no cotidiano, mas que
a gente também reflete sobre ele quando a gente está no espaço escolar, né? Que são outros conceitos, que ele vai chamar de conceitos científicos, que são os que a gente aprende lá na escola. Então, a partir dos conceitos os espontâneos e os científicos, entre eles vai estar ali a nossa linguagem, que é o que a gente vai reformular a partir do que a gente aprende com um, né, e com o outro. Isso. Então, assim, partindo desse ponto aí, né, a gente também tem, nesse artigo, né, que tem como referência para a gente aqui, para essa apresentação, a gente vai falar também sobre a mediação semiótica, né, diante segundo, né, Vygotsky, que é o texto que a gente tem como base aqui, né, que a gente, vou falar um pouquinho sobre, né, o que é, né, essa mediação semiótica, que é o uso de signos e símbolos, né, então a linguagem é um tipo de mediação, e através dessa linguagem a gente pode estar mostrando, aliás, perdão, a gente pode se comunicar, né, através desses símbolos, através dos números, de desenhos, né, de símbolos como até uma fita ou algo do tipo que leve a você entender que aquilo vai levar a lembrar, né, de alguma coisa. Então, isso também é uma das maneiras da mediação. Então, para Vygotsky, a mediação semiótica, ela tem um papel assim, central entre o desenvolvimento das funções mentais superiores. Né? É um mecanismo que permite transformar, né, as relações sociais em processos psicológicos internos. Né? São formas que a gente tem de aprender algo, né? de memorizar algo de uma forma, vamos dizer, não convencional, vamos dizer assim. Então, para intermediar essa relação entre o sujeito e o mundo, esses signos eles são introduzidos culturalmente, né? Utilizando esse processo de desenvolvimento do ser humano. Então, quando a gente usa um número para contar, para estipular a quantidade de alguma coisa, o número ele é um símbolo, então isso é uma forma de mediação semiótica. Quando uma criança ou um adulto ou uma pessoa, né, ela utiliza um desenho para ela passar uma informação sobre a casa onde ela mora, um objeto que ela mais gosta. Então, isso é uma forma dela estar comunicando ali, através de um desenho, algo que vai fixar ali na mente dela, né? Aquela forma de comunicação ali. Então, os símbolos, eles se apresentam de várias formas, né? Através também além dos desenhos, dos números, né? Dos símbolos em si, né? Como eu falei, da fita ou de uma imagem de alguma coisa, né? Que mostre para que a pessoa ou a criança que seja, ela tenha um entendimento de algo que vai ficar, que seja significativo para ela. É isso, Josilena, quer contribuir também? Certo, sim, vou contribuir. Vamos refletir agora um pouquinho sobre a subjetividade de cada um, né? Porque eles trazem, a gente tem toda essa forma de entender, mas cada estudante, cada pessoa, ela é única. Então, quando vem até nós, ela traz já uma história de vida, ela já traz valores, formas próprias de aprender, de repente, com um desenho, ele já construiu que é mais fácil lembrar, é mais fácil transmitir o conhecimento com aquele desenho, porque ele já foi estimulado a isso. Então, quando eles chegam até nós, né, os educadores na escola, é muito importante estar atento a esses valores, a essa cultura que cada um carrega, né, para aí, assim, mediar
né, para a gente fazer valer esse conhecimento, construir com eles o que a gente gostaria que eles desenvolvessem ou aprendessem, né. E para que a inclusão seja real, na perspectiva de Vygotsky, né, precisamos reconhecer e valorizar essas diferenças. Então, não como obstáculos, mas como potências, a partir daí, né. Então, segundo Vygotsky, o desenvolvimento acontece nas relações sociais e por meio da mediação cultural, não é? A gente tem que estar sempre atento e o aprendizado ele não está isolado dentro do aluno, né? Mas ele vai sendo construído com a interação com o outro. Ele vai contribuir com o que ele traz e receber do outro o que o outro traz, né? E quando o professor ele entende isso, ele se coloca como mediador, né? Alguém que propõe desafios acessíveis e que apoia o crescimento de cada um, respeitando a zona de desenvolvimento proximal, o que cada um consegue sozinho, né, o que deixar fazer só, ou o que a gente vai ajudar a perceber, né, ou vamos trazer um outro desafio para que ele sozinho consiga entender aquilo que a gente quer passar, né, aí acho que a inclusão de verdade acontece, porque não é só colocar todos na mesma sala, né, é criar espaços a partir das suas experiências, né, necessidades e potencialidades. Então, a subjetividade, ela não deve atrapalhar, ela não atrapalha a inclusão. Ela é o que torna a inclusão possível, segundo a perspectiva de Vygotsky. É verdade, isso mesmo. E contribuindo aí também com vocês um pouquinho, a gente levando para esse pensamento sobre a linguagem construída a partir dessas relações, tanto do social como cultural, apresentado por Vygotsky, o que é que a gente pode pensar sobre até a nossa apresentação do vídeo, né, onde a gente pensou colocar a Libras, né, para possibilitar a inclusão, mas mesmo assim a gente ainda questionava sobre até que ponto a gente está incluindo e excluindo pessoas, né, porque por mais que a gente possibilite aqui, né, na gravação, a inclusão de alguns, de alguma forma a gente termina excluindo outros, né? Então, a gente, enquanto profissional da educação, é importante a gente estar sempre refletindo sobre nossas ações para proporcionar a inclusão, né, de todas as pessoas, para que elas tenham acesso à linguagem e consigam, né, refletir sobre quem são para atuar aí nesse mundo, né, onde estamos. Não é verdade, Sonivan? É verdade. Então, nesse tempo que a gente teve, né, para estar pensando como que ia ficar a melhor forma para a gente produzir esse vídeo, a gente pensou em todas essas questões, justamente por isso. Porque a gente sabe que quando a gente trabalha com inclusão, nós, professores, a gente sabe que a gente tem essa preocupação de saber como que... Pois é, Soniva, é importante a gente pensar na inclusão nesse sentido, né? Eu sei que é muitas dificuldades para a gente, principalmente porque na escola a gente não tem uma formação para atuar assim, né? Como a gente está agora, diante de uma tela. Eu acredito que a pandemia trouxe muito isso, né? Para o profissional aprender essa nova forma de atuar, mas que é também desafiadora, né? Porque a gente hoje, aqui nesse curso, né, de educação inclusiva, a gente viu como foi tão difícil, né, a gente promover a inclusão a partir do momento em que a gente também tinha essa mesma dificuldade, né? E a gente pensar, enquanto profissionais, como que a gente pode sempre melhorar e sempre estar estudando e aprendendo, né, para poder promover a inclusão em todos os espaços. É importante e é fundamental. E quem está em sala de aula também tem que pensar que nem sempre vai acertar, né? Nem sempre as coisas vão sair conforme a gente planejou. E às vezes tu acha que é uma atividade ótima, que aquele aluno vai, e ele não vai, tu vai ter que fazer outra, e outros testes e outras coisas até conseguir. O importante é que se leve em conta o aluno, não é? Que se leve em conta aquela pessoa e o melhor que tu tens para dar, né? Tá sempre tentando, procurando, aperfeiçoando, né? Que nem nós aqui no nosso vídeo, a gente precisa estar cada vez mais ligada e dentro disso, e sem pensar que vai excluir, porque vai acontecer, mas não é uma coisa planejada, né? A gente ainda está aprendendo, mas tem que receber bem esses estudantes, fazer com que eles se sintam acolhidos. Não é fácil,
né? Uma sala de aula, às vezes, cheia, tu tem alunos que querem mais, tu tem que dar uma segurada, mas eles, entre eles, o meio, faz muita coisa bonita, assim. Sim, verdade. Então, a gente fala-se muito, né? Falamos muito, assim, sobre a educação inclusiva, mas a gente sabe que, de fato, lá na prática, a gente tem os nossos, né, as nossas dificuldades, as nossas barreiras, né? Mas, assim, como a gente, vocês já citaram, né, já foi falado aí, a gente tem procurado a cada dia a gente se aperfeiçoar, né, procurar formas da gente estar diminuindo essas barreiras. E é justamente isso que o texto que a gente, né, tem base fala justamente sobre ele mostra que todos têm capacidade de aprender, né? De alguma forma, né, que a gente pode achar essa forma que essa pessoa, essa criança, esse adulto, ele possa estar vivendo de uma forma significativa, né, no meio no qual ele está inserido, né, no meio social, né, no meio social ao qual ele está inserido, né, que pode ser uma sala de aula, pode ser no ciclo, né, de amizades, ou que seja da familiar, né, mas que ele viva de uma forma que ele não é zerado, ele não é algo zerado que não tem algo, que não tem nada que possa aprender ou passar, né? E nós, como educadores, nós procuramos, né, tá mostrando isso na nossa prática, no nosso dia a dia, né? E contando, né, com os recursos que a gente tem, como a Denise falou aí em questão da comunicação alternativa mesmo, que é algo que a gente se apropria bastante, né, na nossa prática, nos nossos atendimentos, na sala de recursos mesmo a gente usa bastante, né, para crianças que elas não têm, né, a fala desenvolvida, né, porque às vezes a gente fala assim, que não é verbal, porque a criança, às vezes, a gente tem uma forma até equivocada de achar assim que verbal é só aquele que fala, né? Mas às vezes o aluno, ele fala, como a gente tem crianças autistas mesmo, que elas falam, porém a fala delas não é uma fala coerente. Elas não têm, né, uma fala coerente, apenas ela repete. Então isso não significa que porque ela fala ela é verbal, né? Então, a comunicação alternativa ajuda muito, né, um suporte significativo para a nossa prática, tanto nesse sentido, como também até de coisas do dia a dia que o aluno, que a pessoa, né, precisa se comunicar e ela não externa isso através da fala. Então, é uma forma, né, que é o que eu estou falando aqui sobre a mediação semiótica, que é através da imagem ali, do desenho, né, ela quer ir ao banheiro, ela mostra que quer ir ao banheiro através daquela imagem, né, quer beber água através daquela imagem, e falar sobre ela própria, algo que ela não está se sentindo bem, algum sentimento, alguma emoção ali do momento, através de uma imagem. Então, são recursos que a gente utiliza bastante para que possa a gente estar diminuindo, né, essas barreiras que a gente encontra, né, com a educação inclusiva. Isso é proporcionar, né, a comunicação alternativa das diversas formas possíveis, né? Gente, a gente agradece, né, por vocês terem trazido um pouquinho da contribuição de hoje, que a gente possa, que essa conversa da gente possa trazer em vocês uma reflexão a partir, né, da linguagem, das formas de aprendizagens que são subjetivas, são individuais de cada indivíduo. E é isso, nós agradecemos. Vou encerrar aqui com a apresentação aqui da nossa tela, eu acredito que tenha ficado fixada. E é isso. É isso. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Brias. Até a próxima. Até a próxima.